Bom, esse oitavo vídeo não estava previsto, né? Mas os alunos sempre falam, elogiam a aula antes da prova, onde eu faço um sumário, um resumo, né? Como se fosse uma estrada no mapa, né? Mostrando de onde saiu, para onde chegou e qual é o trajeto, né? Obviamente não é repetição de tudo, mas é só por cima, né? O fio condutor, né? Do que foi lecionado. Então, eu resolvi fazer isso, né? Especialmente porque eu estou com um filho que está de quarentena. Nós, no domingo, fizemos um almoço aqui em casa. Éramos 7 pessoas, todos de máscara o tempo todo, só tiramos na hora do almoço. E aí não deu outra, né? Dos 7, 4, né? Pegaram Covid. Uma das pessoas que estava sem sintoma, tranquilo, né? Começou a ter sintoma na segunda, na terça testou positivo, e o Lourenço testou na quarta, né? E então ele está lá de quarentena. Nós também estamos em quarentena, só que ele está isolado no quarto. E aí, em homenagem a ele que está assistindo os vídeos anteriores, eu estou apresentando essa aula resumo, né? Quero declarar meu desprezo pelo eleitor do Bolsonaro, né? O eleitor que votou no projeto bolsonarista, cuja maior expressão da irracionalidade é o tratamento que está sendo dado no caso da pandemia, né? Então, eu quero expressar o meu agradecimento, né, a essa irracionalidade coletiva que colocou esse projeto para comandar esse país, né? Bom, vamos agora compartilhar a tela. Bom, aqui, vamos ver se agora dá certo. Vamos começar pelo Lúcio Coletti, uma obra magistral dele, From Rousseau to Lenin, né? Ele tem um texto muito interessante em que ele pergunta: marxismo é ciência ou é revolução? É o título do texto, né? O que ele diz nesse texto? Se o marxismo for ciência, ele não é revolução. Se é revolução, não é ciência. Existe incompatibilidade entre ciência e revolução, né? Se for revolução, o marxismo, diz ele, é um projeto utópico, né? É um voluntarismo sem sentido, né? Eu discordo, e aí eu descolo do Coletti nessa questão, porque aqui o marxismo é revolução, não é ciência. E vocês já vão entender bem por quê, né? E sobre isso eu chamo a atenção do Marx, no Manifesto do Partido Comunista, ironizando os que buscam na ciência social, ciência política, o fundamento para a revolução. Isso mesmo, é interessante. É só ir lá e ler e ver, né? Naquele texto que muitos dizem que é o primeiro modelo científico do Marx, né? Ele diz que é ridículo procurar na ciência social o fundamento para a revolução, né? Aí vamos em frente. Isso nos remete para o que o Marx falou na introdução à crítica e filosofia do direito. Marx disse: a indignação é o pathos da crítica. A crítica não é um bisturi anatômico para uma cirurgia recuperadora. A crítica é uma arma dirigida contra o inimigo que se quer destruir. A crítica deve denunciar a opressão que uma esfera social exerce sobre as outras.
Ora, o que você observa aí? Crítica não é um bisturi para uma cirurgia recuperadora. A crítica é uma arma dirigida contra o inimigo que se quer destruir. Ou seja, quando Marx está fazendo a crítica, ele não está querendo consertar, ele quer destruir. Então, é um Marx que, na imagem do Foucault, no Nietzsche, Freud e Marx, né? O que o Foucault diz? Falou, olha, Perseu é o cara que olhava para a bruma, para a neblina, né, para a nuvem que estava, né, e procurava jogar uma luz, né, para ver o que estava por trás da neblina, né? O Marx é o contrário, ele não tenta jogar uma luz, ele entra na bruma para ver o que acontece. Ora, isso já indica que o Marx não é um cientista, porque o que é luz? É uma teoria, é uma ciência, é uma teoria. O Marx não faz isso. Ele entra na bruma para ver o que acontece, né? E diz o Foucault, como a hermenêutica inaugurada pelo Nietzsche, Freud e Marx, né, não tem um começo, quer dizer, ela não aclara, ela não tem uma posição distinta para você perceber, a única coisa que ela pode fazer é se apoderar da interpretação concorrente e destruí-la a golpes de martelo. Ora, o Marx destruidor, a crítica, é exatamente isso. Ela entra na bruma para destruir. Ela destrói as interpretações concorrentes, ela não conserta. Ela entra e, a golpes de martelo, ela mostra a fragilidade, né? Mostra a farsa, a falsidade da interpretação concorrente. Portanto, é um Marx que desvela, desmistifica a vida sobre a troca e a propriedade privada garantidas pelo Estado. É o Marx que destrói a interpretação naturalizadora e embelezadora das instituições burguesas, que é uma interpretação que diz o quê? Ora, as instituições burguesas, né, são o ápice da razão, é uma conquista civilizatória. Por quê? Porque são as únicas instituições compatíveis com a natureza humana. Tá certo? Então, o mundo maravilhoso burguês é o único que tem alguma correspondência com a natureza humana. Isso, para mostrar isso, o que a gente começou? No vídeo 2, nós mostramos, partindo da carta ao pai, da tese de doutorado, da crítica e filosofia do direito no Hegel, do Sagrada Família, da carta ao Feuerbach de agosto de 44, do Ad Feuerbach e do Miséria da Filosofia. Nós fizemos um salamé mingué e fomos ler a ideologia alemã. O vídeo 3 é basicamente ideologia alemã. O que isso significa? Significa que quando você lê a ideologia alemã com base naqueles textos anteriores, a ideologia alemã ganha uma vida que ela não tem caso você a ler isoladamente, sem conhecer o que o Marx está discutindo nesses outros textos, né? A ideologia alemã que você lê sozinha é diferente, é menos importante, menos relevante do que a ideologia alemã que você lê quando você leu antes Carta ao Pai, tese de doutorado, Crítica e Filosofia do Direito em Hegel, Sagrada Família, Carta Feuerbach, Ad Feuerbach e Miséria da Filosofia. Aí, com base nessa ideologia alemã, que tem por trás de todo o vídeo 2, nós tratamos dos acertos e dos manuscritos, né? Que, de novo, se você ler só os acertos manuscritos, sem ter lido a bagagem anterior, você vai ter um excerto mais pobre, não tão rico, não tão brilhante. E aí nós voltamos para a questão judaica. Você fala, mas como? Uma questão judaica não está lá atrás? Sim, está lá atrás. Mas qual é o ponto que eu argumento? Que o Marx escreveu um texto na vida, questão judaica, e passou o resto da vida tentando explicar o que ele falou na questão judaica. Por isso que depois que você lê tudo isso que a gente leu, né, nos vídeos 2, 3 e 4, quando você lê o Questão Judaica, você percebe uma obra seminal, magistral, fantástica obra. Ela não é um texto inicial de juventude que esboça, não. É ali, né? É a consagração de tudo aquilo que você viu antes, né? E viu antes aqui nos nossos vídeos. Aí você entende, você fala, de fato, aquele garoto era genial. É inusitada a capacidade de percepção dele. E aí, fomos ler o Capital, que são os vídeos 6 e 7. O que eu espero ter mostrado para vocês? Uma obra inteira dedicada a destruir, desnaturalizar, desembelezar o discurso burguês sobre o mercado.
Não é por acaso que uma disciplina se chama Marx, a destruição da economia política. Mas não é a destruição assim, do capital, é uma vida destruindo o discurso burguês, né, que sustenta a economia política. No vídeo 2, né, o que a gente mais precisa para agora é a pergunta do Marx. Quem gerou o primeiro ser humano e a natureza em geral? E o Marx respondeu: na medida em que a essencialidade do ser humano e da natureza se tornou prática, sensivelmente intuível, a pergunta por um ser estranho, a pergunta por um ser acima do homem e da natureza, uma pergunta que contém a confissão da inessencialidade da natureza e do homem, tornou-se praticamente impossível. Ou seja, não faz sentido. O que o Marx está falando? Olha, na interpretação que eu estou apresentando, que eu estou fazendo da história dos homens, né, da história humana, né, não tem papel para Deus. Não tem papel. Deus não faz nenhum sentido. Não tem nenhuma razão dele estar presente. Então, o que acontece? Você entende por que o conservador diz que Marx é coisa do diabo? Sim. Por quê? Porque Deus não tem nenhum papel na explicação da vida humana. E se Deus não tem nenhum papel, diz o conservador religioso, é coisa do diabo. Negar Deus é coisa do diabo. O marxista não tem que se ofender com isso. Não, tanto faz, acabou, é irrelevante. Né? Tem marxista que fica revoltado quando diz que marxismo é coisa do demônio. O marxista é irrelevante, se é ou se não é. Faz sentido, quer dizer, esse cara é meio marxista, ele não é totalmente marxista, ele não entendeu direito o Marx. Ele está tratando o Marx como um teórico burguês qualquer, como um pensador burguês qualquer, né? Idealista, como qualquer pensador idealista. E o Marx não, ele descarta completamente isso. Continuando, Marx perguntou: quem gerou o primeiro ser humano e a natureza geral? O que ele respondeu? Para o homem socialista. Toda assim denominada história mundial nada mais é do que o engendramento do homem mediante o trabalho humano. Isso é fundamental. Toda a história mundial nada mais é do que o engendramento do homem mediante o trabalho humano. Ora, por que engendramento mediante o trabalho humano? Porque ele diz, o que nos distingue de todos os outros seres vivos é o trabalho. O único ser vivo que trabalha é o homem. É essa que faz a distinção do ser vivo homem dos demais seres vivos. Ora, consequentemente, né, se não tem lugar para Deus, o ateísmo, que é a negação de Deus para afirmar o homem, também não faz sentido. Né? Ou seja, então, o marxista não é ateu. Fala, eu sou marxista, eu sou ateu. Meu amigo, desculpe, você não entendeu. Ser ateu é uma bobagem para o marxista. Né? Você está negando Deus para afirmar o homem. E o que a gente vai ver? Que o Marx não afirma o homem. Ele não faz o elogio do homem. O homem, sobre propriedade privada e mercado, é um ser humano egoísta, asocial, ferramenta maquinal, monstro físico e espiritual. O homem, que a gente vai perceber agora, logo em seguida, é socialmente determinado. E o arranjo social do homem hoje é um arranjo que torna ele uma coisa horrorosa. Ou seja, nós ainda estamos na pré-história do homem, ainda não constituímos o homem. Só vamos constituir o homem quando abolirmos a propriedade privada e o mercado. Então o materialismo, né, do Marx é uma interpretação para a história do homem que decorre do fato de que o pensar não existe antes do ser. Quem que é isso? É Hegel. O pensar existe antes do ser, isso é Hegel. O que o Marx se filia? Fala, não, é o ser que desperta o pensar. Né? Então, você já vê que existe uma absoluta incompatibilidade com Hegel. Né? É o ser que leva ao pensar. Ora, assim, o materialismo do Marx ele dispensa qualquer motor externo ao próprio homem. Está fora, não tem essa história. O homem não é fruto da razão, não é aparência da razão, não é espelho da razão, não é a expressão da razão. O homem não é a forma como a razão se apresenta para se realizar como razão. Não, nem Deus, nada. O homem engendra o próprio homem mediante o trabalho humano. Tá certo? Ou seja, é o homem que constrói a sua história. Ora, o materialismo do Marx dispensa Deus, espírito, razão. E aí vou indicar o seguinte, dispensa, inclusive, a questão
da teoria. Não tem uma teoria. Tá certo? Você não tem um movimento, um conceito que explica o que acontece. E o que é teoria? Você olha para o real, reduz o real a categorias lógicas, constrói um enredo, né? Uma teoria, teoria não passa do enredo, e explica o real em função desse enredo, dessa teoria. Ora, o Marx é diferente. O Marx, ele não tem uma luz. O que é essa teoria? Essa aqui é uma luz sobre o real. O que você faz? Você testa hipótese. Então, você tem uma verdade e você vai ver se ela ocorre. Então, o real testa a sua hipótese e diz, não, ela é verdadeira. Né? Para o Marx, não, ele não é a Perseu, ele não tem uma teoria para iluminar. Ele entra no real e traz à tona as mazelas do real. Né? Então, você já vê uma incompatibilidade entre Marx e positivismo científico. O que diz o Marx? É a ação social, atividade sensível do homem que faz a história do homem. A teoria é apenas a forma como você apreende. Tá certo? Porque quando você... O que o Marx chama a atenção? Quando você foca na teoria, você diz que o pensar existe antes do ser, que é o conceito que explica o real, tá certo? É ele que move, que dá o movimento, você entende o real a partir do conceito. O que você está fazendo? Você está fazendo o real mera prova do conceito. Você está reduzindo o real à consequência do conceito. E para o Marx é o contrário, o conceito é que é consequência do real. Bom, vamos para o vídeo 3. No Ideologia Alemã, o que o Marx diz? O homem não tem em si a sua essência. Por que ele diz isso? Exatamente porque se o homem não é fruto de Deus, né? Não é Deus, se o destino entre aspas, qual é a herança epicurista do Marx? O homem não tem destino, ele cria o seu próprio destino, né? O seu próprio futuro, portanto, não tem um destino. Né? Se não é Deus, se o homem não está na Terra para provar que obedece às leis de Deus, para passar por purgação, né? Para conseguir o paraíso, se o homem não é isso, se ele não está na Terra para realizar Deus, né? Mas se ele tem uma essência, o destino está dado. Porque nada que seja acontecência vai prevalecer. Então, a interpretação de que o homem não tem em si a sua essência é fundamental para o Marx. Porque se o homem tiver uma essência, ele tem um destino. E aí, se o destino está dado, o marxismo é uma bobagem. Tá certo? Então, é fundamental para o marxista entender que, para o Marx, o homem não tem em si a sua essência. E nisso ele segue Feuerbach. Né? Ele é puro Feuerbach. Quem é Feuerbach? É o autor que questionou, que pôs em xeque o mundo hegeliano. Então, o que diz o Marx? O homem engendra o próprio homem mediante o trabalho. Ora, a produção da vida, o que Marx está dizendo? Né? Só o homem trabalha. O que nos torna humano é o trabalho. A abelha não trabalha, a formiga não trabalha. Né? Elas produzem a vida geneticamente programada. O homem não. O homem é o único homem que antecipa na mente o resultado da sua ação. E é isso que nos faz diferente. Ora, mas para produzir a vida, por que ele produz a vida? Né? Porque ele é perecível. Então, para existir história da humanidade, você precisa ter tido, ao longo do tempo, homens vivos. Como os homens perecem, você precisa produzir homens, você precisa produzir a vida. Então, a produção da vida não é para a realização de um destino divino, para a realização da razão. A produção da vida é uma necessidade prática de existir homem. Para existir homem, você tem que produzir a vida. E essa produção da vida, essa necessidade prática, né, ela tem duas dimensões de imediato. A dimensão material, que é produzir alojamento, vestuário, alimento, né? E como você faz isso mediante o trabalho, você é o único ser, o homem é o único ser vivo que produz instrumentos de produção, nenhum outro ser vivo produz instrumentos de produção, só o homem produz, né? Então, imediatamente você tem uma dimensão material para a produção da vida. E uma dimensão social também. Por quê? Que para produzir outros homens, você tem que se relacionar. Você precisa de um homem e de uma mulher. Então, quando você olha essa questão da produção da vida como uma necessidade prática
com dimensão material e social, você extrai características fundamentais que, em geral, pelo discurso burguês, é atribuído a alguma natureza humana, alguma questão divina. Porque, por exemplo, para produzir outros homens, você precisa de quê? De cooperação. Claro. Sem um homem e uma mulher, você não consegue produzir outro homem, né? E aí, imediatamente, está posta a divisão do trabalho. Por quê? Porque o homem entra com um instrumento de produção e a mulher com outro instrumento de produção. Tá certo? Então, a produção dos outros homens, da vida humana, é imediatamente cooperação e divisão do trabalho, tá certo? Que se estende, inclusive, na questão material, né? Porque quando a mulher está grávida, ela tem menos condições de produzir sobrevivência e o homem precisa cooperar, ajudando, né? A produzir alojamento, vestuário e alimento. E aí, o que acontece? Essa cooperação, né? Ela também está associada com a questão da consciência. Por quê? A consciência, inicialmente, é instinto, por instinto, né? Instinto de sobrevivência. E você se relaciona, ela ficou grávida, ela não pode, quer dizer, você vai percebendo as coisas. No início, a consciência é uma coisa gregária, tribal, né? A consciência da natureza. Mas depois ela vai se desenvolvendo tudo isso, cooperação, divisão do trabalho e consciência, ao longo do tempo, por necessidades práticas, vão se desenvolvendo, e quando a divisão do trabalho culmina com a separação entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual, a consciência também cria teoria, você pode criar teoria. O que é teoria? É uma expressão de algo, né, que não representa nada de real, é uma criação, né, uma consciência, uma coisa descolada, pode ser descolada do mundo real, tá certo? Então, cooperação, divisão do trabalho, consciência e linguagem e sentidos, quer dizer, como é que você vai se relacionar, porque você vai cooperar sem uma linguagem? E você vai, conforme as coisas vão se desenvolvendo, você vai mudando os próprios sentidos, sentido da audição, sentido do olfato, né? Sentido do tato. Tudo isso vai evoluindo conforme o mundo vai passando e o mundo vai evoluindo. Ora, então a produção da vida tem duas características de imediato: necessidade prática e produto social. A vida é socialmente produzida. Por isso, o que o Marx fala? O homem é socialmente determinado. Por quê? É a interação entre ele, né? Mediante o trabalho e a interação entre ele, que determina o que ele é. Ou seja, o homem é o que é e o como produz. É o que e o como produz. Bom, isso posto, quebrada aquela relação do homem com Deus, com razão, não sei o quê, colocando o homem, né, como ele se engendrando o próprio homem mediante o trabalho, né? Que homem é esse? Aí vamos para o vídeo 4. O que diz o vídeo 4, Marcos? Olha, a troca, ela cria o trabalho externo, o trabalho estranhado. Ou seja, por quê? E quando você troca, quando você produz para troca, você é obrigado a produzir uma coisa que te faz a troca, mas não pode, não necessariamente é aquilo que você se realize, aquilo que você se enxerga. Aquilo que você faz para a troca não é expressão de você. Ela vai além de você. Você tem uma determinação externa a você, impondo que você faça essa produção. Então, é um trabalho que você faz não para você olhar no produto e se ver no produto, mas é um trabalho que você faz para ganhar vida, né? O trabalho não é mais a expressão da sua existência humana, mas é um trabalho imposto para que você possa ganhar vida, para que você possa sobreviver. E a troca, que a gente viu lá no vídeo 4, que o Marcos chamou atenção, a coisa mais importante da troca, ou seja, a produção da vida com mediador externo, é que você transfere as qualidades humanas para a existência sensível da propriedade privada alienada, que é o dinheiro. Então, a troca desumaniza o homem. Ao invés de ser o ápice do homem, a troca faz com que o homem deixe de ser homem, deixe de ser humano, e as qualidades humanas são transferidas para a existência sensível, mais cômoda, da propriedade privada alienada, para o dinheiro. Assim, o que acontece? O homem ser abstrato é uma abstração, não existe. O que existe, o homem empírico, de verdade, é egoísta,
asocial, ferramenta maquinal, monstro físico e espiritual. A comunidade é baseada na pilhagem. Ou seja, o que a troca está mostrando? É uma mortificação da vida. Por quê? Qual é o fundamento? Que ela é produzida, a vida produzida com base num trabalho alienado, um trabalho estranhado, um trabalho externo. Ou seja, a troca é a mortificação da vida, ao contrário do que diz o discurso burguês. Ou seja, Marx entrou na bruma troca e mostrou que lá que o discurso burguês era um discurso banal que não correspondia ao que estava por baixo da troca, subjacente à troca. Então, o que vamos trazer? A troca degrada o homem, torna a produção da vida um martírio, e com a produção da vida mediante o mercado, com a propriedade privada alienada, o destino, entre aspas, do homem não proprietário dos meios de produção é trágico. Né? Olha a ironia, vamos chamar sempre a atenção daquele negócio, o Marx usava os termos do adversário para mostrar o vazio do adversário. Então, o que nós estamos fazendo aqui? O destino, entre aspas, do homem não proprietário é trágico, ou seja, a vida sob troca não é uma maravilha, ao contrário, é uma tragédia, é um martírio. O mundo, portanto, o mundo maravilhoso da troca, da propriedade privada, é uma mentira, é uma farsa, é uma fraude. A abolição do mercado, da propriedade privada alienada, é uma necessidade prática e não ideal, uma filosofia. Ou seja, já nos manuscritos, nos excertos, o Marx está falando, olha, a abolição da propriedade privada é fundamental, não como um ideal, não como uma teoria, não como evolução da razão, como costuma apresentar. Marx não fala que a abolição da propriedade privada é a evolução da razão. Marx fala é uma necessidade prática, imediata, para você acabar com o sufoco da vida. Ah, mas e amanhã? Amanhã a gente vê depois. Agora o que eu preciso é me livrar desse sufoco. O que vai acontecer amanhã, a gente gera no processo. Mas eu não posso nem dar pista do que vai ser amanhã, porque senão eu estarei contaminando o futuro com coisas do passado. E eu não vou cometer isso. O futuro vai ser absolutamente novo e, portanto, ele vai ter que ser construído depois que destruirmos o presente. Tá? Bom, nesse sentido, para além do capital, do mesaros, né, para mim não faz muito sentido. Qualquer coisa além do capital, para mim, não faz sentido. Por quê? Implica em você projetar para o futuro coisas que estão no presente, o que o Marx não fez. Bom, no vídeo 5, então, o que acontece? O Marx entra na Bruna, quer dizer, ele já mostrou uma dimensão da troca, né, de que ela não era nenhuma dessas maravilhas, e agora, no vídeo 5, eu vou mostrar outra dimensão que sendo destruída. O que diz a burguesia? O homem é egoísta por natureza e aquisitor por natureza, mas é dotado de razão. Né? Então, se é assim, o que acontece? Se você deixa o egoísmo e aquisitor prevalecer, você tem uma guerra entre os homens e você vai à destruição da humanidade. Mas, como ele é dotado de razão, ele criou um mecanismo do egoísmo racional, onde você transfere o conflito entre os homens para o mercado. O conflito se dá no mercado. Então, o que acontece? A troca é um negócio fantástico. É o ápice da razão, uma conquista civilizatória. Ela impede a destruição dos homens. Essa história é meio complicada, porque se ser egoísta é ruim, como é que você pode gerar uma coisa boa? É aí que vem o Adam Smith, por isso que ele é tão adorado pela burguesia, porque ele é o cara que tira essa contradição. Ele chega e diz, não tem problema ser egoísta. Por quê? Porque a competição impede que vícios privados se convertam em vícios sociais. Portanto, ser egoísta não é ruim, ser egoísta é bom. Né? Mas um negocinho meio esquisito, né? Tem uma coisa meio mística, bom, a mão invisível do mercado, que na realidade não é do mercado, que é a mão invisível da competição. Isso fica assim, no fundo, continua sendo Deus que harmoniza os homens. A harmonização não é fruto da ação do homem, mas de uma criação que faz, né? Que tem um poder místico de compatibilizar interesses. Aí, então, vem uma outra linha que diz, não, isso aí, negócio de homem egoísta, isso é bobagem, né? Não, deixa para lá, né? Vamos falar aqui que o homem tem sentimentos morais. E o mais importante é o sentimento moral do amor, é o amor. E, portanto, você troca para beneficiar o outro.
o fundamento da troca é o princípio da simpatia. Você troca para agradar o outro. Seja qualquer uma dessas duas hipóteses, né? O que acontece? Hipóteses idiotas, porque a gente já viu lá no vídeo 3 que o homem não tem em si a sua essência, que é essa história de natureza humana, de sentimento moral, de homem... Isso aí é tudo bobagem, é balela. Já vimos no vídeo 3 que isso é uma tolice, né? Mas essa tolice embasa um discurso que diz, olha, a troca propicia um mundo maravilhoso, o mundo da liberdade, da propriedade, da igualdade, da segurança, da fraternidade, da emancipação política, da democracia, dos direitos naturais, dos direitos humanos. Ora, o que o Marx fez com isso? Ele mostrou que isso é farsa, isso é fraude. Lá no Questão Judaica, né? O que ele está falando? O que é liberdade? Vamos entender direitinho. E é muito interessante que quando a gente fala isso, que liberdade é apenas um nome para o egoísmo, as pessoas ficam olhando para você como se fosse um ET, como se fosse um idiota. Mas, na verdade, idiotas são elas, né? Pelo seguinte, pergunta para a pessoa, o que é liberdade? O direito de você fazer o que quiser sem prejudicar os outros. Muito bem, então vamos separar. Você tem duas afirmativas. Uma, fazer o que quiser. Duas, sem prejudicar o outro. O que é você fazer o que quiser? Você desconsidera o outro, né? Você está olhando só para você. Se você está olhando só para você, para o seu interesse, isso é egoísmo. Isso não é liberdade. Isso é puro egoísmo, né? A relação, a tua liberdade, não se dá na relação com o outro. Ela se dá no isolamento do outro. O outro é o quê? É a restrição à sua liberdade. Você não pode fazer desde que prejudique, portanto, o outro não é a realização da sua liberdade. O outro é a restrição à sua liberdade. Ou seja, não é por acaso que o Schopenhauer diz que quem não ama a solidão não ama a liberdade. Porque a liberdade é a solidão, é inseparado do outro, não é na relação com o outro. Ora, se é inseparado do outro, não é na relação com o outro, isso tem um nome, egoísmo. Então, liberdade é um nome sacana, né, enganador para egoísmo, para que as mentes simples não percebam o que está por trás dessa coisa de liberdade. As pessoas, em geral, ficam olhando para você como se você fosse um cara cruel, malvado, um idiota, um imbecil. Como liberdade não existe? Por quê? Porque ela, como capa para o egoísmo, ela esconde que o fundamento, que a essência dessa sociedade é o egoísmo. Então, igualdade, fraternidade, tudo isso é bobagem, emancipação política, democracia, tudo isso é bobagem. E a maior bobagem dessas coisas todas está nos tais direitos naturais e nos direitos humanos. Porque o que é o direito natural? O direito natural é o direito ao egoísmo. Você naturaliza o egoísmo, lá o homem egoísta e aquisitor, tá certo? Você diz que é uma coisa natural, né? E aí você consagra o egoísmo como sendo, né, uma coisa, um direito do homem, o direito de ser egoísta. Ora, mas o homem só vive em sociedade. Se você só vive em sociedade, se os homens dependem uns dos outros, você vai consagrar o isolamento de uns dos outros. Isso é uma insanidade. Isso é uma maluquice. Se você não vive sem o outro, você vai consagrar como princípio básico o isolamento do outro. Quer dizer, é uma coisa impressionante. E quando você expõe isso, as pessoas ficam olhando para você como se eu fosse um idiota. Mas como assim, né? Porque elas estão tão emprenhadas da ideia de liberdade, de direitos naturais e de direitos humanos, que elas não conseguem se perceber. Ou seja, o que o Marx fez no Questão Judaica? Ele entrou na bruma, foi lá e mostrou, falou, não tem monstro nenhum, isso aqui é banalidade. Aqui esse discurso, né, de liberdade, esse discurso é uma bobagem. Né? Esse discurso burguês, ele está escondendo o quê? A guerra de todos contra todos. É uma capa para desviar a atenção. Né? Na aparência, é um mundo maravilhoso. Na essência, o que é? É um mundo de guerra de todos contra todos. Onde é que está o fundamento? O fundamento está na produção da vida mediante a troca, né? Que desumaniza o homem. Então, todos esses discursos lindos, né? essa coisa maravilhosa, o discurso burguês, é farsa, é fraude, porque ela apenas legitima o egoísmo. Os direitos humanos, o que são? A consagração da separação do homem em relação à sociedade, em relação ao outro homem. Então, mas então marxista é contra a liberdade? É. E essa história de socialismo e liberdade? Leitura errada do Marx, porque o conceito de liberdade não faz sentido no socialismo.
Porque no socialismo você não tem a separação entre o ser empírico e o ser genérico. Portanto, essa ideia de liberdade, de você fazer o que quiser, não faz o menor sentido, né? E direitos humanos, marxista contra os direitos humanos, por quê? Porque ele consagra o egoísmo, né? Você transforma o egoísmo em um direito natural e você diz que todo homem tem direito a ser egoísta. Esse é o ponto, tá certo? Então, o que faz o Marx no Questão Judaica? Ele vai lá e destrói esse discurso burguês. Obviamente, com algum pitada daqui e dali. Por quê? Porque ele explicou melhor esses pontos no que ele escreveu posteriormente. Volto a insistir. Trabalho seminal, Questão Judaica, né? E depois ele passa a vida explicando melhor detalhes. Então, quando você foi mais à frente e leu algumas coisas, você volta e fala: entendi, isso aqui, que está mal explicado aqui, ali ele explica melhor, ali entende melhor. Foi isso que fizemos no vídeo 5. Bom, qual é a conclusão disso? O mundo maravilhoso da troca, da propriedade privada, é uma mentira, uma farsa, uma fraude. O papel desses ideais, desses valores, é desviar a atenção do drama da vida, é turvar as mentes simplórias, é esconder que o egoísmo é o fundamento dessa sociedade, é esconder que a vida é uma guerra de todos contra todos, que o mundo é um mundo de sufoco. Portanto, a abolição do mercado de propriedade privada alienada é uma necessidade prática e não ideal, não é uma filosofia. Isso já está posto na Questão Judaica, na necessidade da abolição da propriedade privada. É quando ele vem e fala da separação entre emancipação política e emancipação humana. É um livro que é lido como a emancipação política como preparatório da emancipação humana, mas isso não é o que está no livro. Isso é uma leitura hegeliana. Isso é fazer aquilo que o Marx critica, a ideologia alemã. Ele diz o que ele fala? Os hegelianos pegaram a literatura comunista e socialista dos franceses e dos ingleses, transportaram para o seu arcabouço e construíram uma caricatura. Eles não entenderam. Então, na realidade, é uma má leitura. Assim como os hegelianos leem mal os materialistas, os comunistas socialistas franceses, né? Os comunistas socialistas franceses e ingleses, os hegelianos leem mal a questão judaica. Por quê? Porque colocam a questão judaica, a emancipação política, como uma etapa da emancipação humana. É naquele modo de raciocínio. Afirma, nega e nega a negação da afirmação. Tá certo? Ele trazer a questão judaica para o arcabouço hegeliano, que é o que não tem. É só você ver o que o Marx falava do Hegel nessa época. Portanto, você querer ver no questão judaica alguma coisa hegeliana é uma fraude, é uma farsa. Não dá para você ver. A não ser que se diga, não, isso tem sim, o Marx é que tinha a sintonia cognitiva. Ele não batia bem da bola, ele não sabia juntar Lé com Cré, ele falava A e A menos 1 e não percebia, mas olha, em A já está Hegel. Me desculpe, eu acho que isso é um delírio. Isso aí só mostra a religiosidade aceita que é o hegelianismo, que é o misticismo que o Marx tanto mostra ao longo dos anos 40, o misticismo que é um modo hegeliano de pensar. Então, então destruído esse mundo maravilhoso, né, da troca, fica a pergunta, mas será que eu consigo mesmo abolir valor, preço, essas coisas, né, que são inerentes à troca? Será que eu não tenho que ter valor e preço sempre? Né? Será que não pode haver socialismo de mercado? Então, vamos ler o vídeo 6 e o vídeo 7 do Marx, no Capital. O que a economia política diz? Olha, as leis da economia política, né, são leis naturais e, portanto, como são leis naturais, são leis férreas. Ou seja, o destino está dado. Se naquelas outras coisas você podia abolir a propriedade privada, o mercado, né, agora, pela produção, você não consegue. Quer dizer, mais uma maneira de tentar eternizar, de naturalizar, tentar eternizar, embelezar as instituições burguesas. Ora, o que o Marx fez no capítulo 1? Ele quebrou a relação entre valor de uso e valor de troca. Foi isso que nós mostramos. Né? O que ele diz? Mercadoria não contém um átomo das qualidades que lhe dão valor de uso, e o trabalho concreto não entra no valor de troca. O que entra é o trabalho abstrato. Não vou aqui reproduzir, porque não dá mais tempo. Aí acaba distorcendo. Eu estou fazendo uma estrada. Né? Então, quem quiser que vá lá
no vídeo 6 e veja o argumento dele. Qual é o argumento dele? A mercadoria não contém o átomo das qualidades que lhe dão valor de uso. O trabalho concreto não entra no valor de troca. Com isso, o que ele faz? Ele rompe a ligação entre valor de uso e valor de troca. E no capítulo 3, o que ele faz? Ele rompe a ligação entre valor de troca e preço. Rompe a ligação entre valor de troca e preço. Portanto, todo esse esforço dito marxista de formalizar a conversão do valor de troca em preço é inútil, é desnecessário, é antimarxista, é uma coisa fetichista. É só ler o Teoria de Mais-Valia. Por que ele rompe a relação entre valor de troca e preço? Né? Porque você tem diferenças quantitativas, nem sempre o preço expressa a quantidade exata de valor, né? E tem diferenças qualitativas. Tem coisa que tem valor e não tem preço, tem coisa que tem preço que não tem valor. Então, ele mata as duas coisas. Ou seja, o capítulo 1 e o capítulo 3, o que eles mostram? O capítulo 2, o que é? Uma ligação entre o 1 e o 3. Né? Vai lá no vídeo 6 que você vai ver essa ligação. O que o Marx está mostrando? Que as leis da economia política não são leis naturais, não são férreas, não passam de alienação. Então, vamos retomar isso aqui. Eu sei que isso é um impacto, né? Dá um certo choque para as pessoas. Vamos lá. O que a economia política diz? Valor, preço e dinheiro são leis naturais, objetivas e eternas. O que ele fez no capítulo 1, 2 e 3? Falou, não, isso é bobagem. O trabalho gera objetos úteis que podem ser convertidos em mercadorias. E daí ele vai para equivalente dinheiro e preço, né? E culmina no fetiche. Esse é o trajeto. Né? Aqui é a síntese da síntese da síntese dos capítulos 1, 2 e 3. E aí diz ele, qual é a questão? Quando você sai de objeto útil para mercadoria, você não leva as propriedades materiais. O que é isso? É o rompimento entre quê? Entre valor de uso e valor de troca. Porque no valor de uso que entra, o que é? O trabalho concreto. Na mercadoria, o valor de troca, o que entra é o trabalho abstrato. Ou seja, o que entra no valor de troca não é o trabalho concreto, e sim o trabalho abstrato. De novo, o que ele fez? Rompeu a ligação entre trabalho concreto e trabalho abstrato, porque o trabalho abstrato é uma criação social. Ora, quando você junta essas duas coisas, o que ele fez? Desnaturalizou o valor. Né? O que ele está dizendo? Que valor, preço e dinheiro são criações sociais, né? Não são leis férreas, são alienação. Portanto, você pode ter uma sociedade sem dinheiro, sem preço, sem valor, sem troca. Ou seja, o comunismo é viável. Né? É isso que é a tarefa dos capítulos 1, 2 e 3. Não é uma tarefa de reconstruir a economia política. Quando ele está mostrando essas coisas, ele não está reconstruindo, ele está destruindo. Tá certo? Simples assim. Então, o que ele está falando? Que as leis da economia política não são leis naturais, férreas e eternas, são criações sociais, alienação, e o comunismo, o que é? Não é um ideal, um sonho, um delírio, uma filosofia. O comunismo é uma necessidade prática, factível. Bom, e o vídeo 7? O vídeo 7 ele continua desembelezando. Falou, sabe esse negócio do capital, essa maravilha? O que isso aí esconde. Tem uma coisa por trás. De novo, ele entra na bruma para mostrar que lá não tem monstros, né? Que lá só tem vulgaridade. Que o que a minha política fala é só banalidade. O segredo tem 3 partes. Né? A primeira parte, qual é o segredo? É que você despoja o trabalhador de meios de produção. Né? Ele sendo despojado, ele diz que ele é livre. Então, o termo liberdade, na realidade, se no questão judaica o termo liberdade esconde egoísmo, no Capital, o termo liberdade esconde o despojamento dos meios de produção, que faz com que o trabalhador não tenha liberdade, é mentira. O que ele tem é o quê? A necessidade prática de se escravizar ao outro. Isso não liberta o homem, ao contrário, isso escraviza o homem. A liberdade dele, que ele tem o despojamento dos meios de produção, faz com que ele seja obrigado a se assalariar. Né? Ora, então, quando fala em trabalhador assalariado livre, isso é uma farsa, uma fraude, é uma idiotia, é uma mentira deslavada. Não existe trabalhador assalariado livre. Por quê? Porque sem se vender para outro, sem se escravizar a outro, ele não consegue produzir a vida. Portanto, liberdade, mais uma vez, é uma fraude, uma farsa. Ele abre, né,
a 43 dizendo que liberdade é uma farsa, encerra a 67 falando liberdade é uma farsa. Ele continua dizendo que liberdade é uma farsa, né? O que reforça, socialismo, liberdade. Não, porque se ele quer abolir o mundo, ele quer abolir um mundo em que você não tem egoísmo. Você vai abolir um mundo em que você vai para um mundo em que você não tem propriedade privada. Portanto, não faz sentido falar em liberdade. Não tem libertação no socialismo. Não tem liberdade. É sempre assim. É sempre assim, né? Deixa eu desligar esse negócio aqui, não acredito. Tentando desligar isso aqui, desligar. Desculpe, eu esqueci, deixei o celular ligado, desculpe, erro meu. Põe na conta da idade, mas me absolve, me liberta disso. Bom, a segunda parte, quer dizer, quando você esconde escravidão com o nome de liberdade, né? O que você faz? Você coisifica o trabalhador. Por quê? O que ele se diz? Não, você não, o trabalhador, ele é livre porque ele não se vende. Ele vende a sua força de trabalho. Ora, o que é força de trabalho? As capacidades físicas e mentais que você põe em atividade quando produz alguma coisa. Você consegue separar suas capacidades físicas e mentais de você? Não, obviamente que não. Portanto, não tem essa história de que você vende sua força de trabalho. Isso é uma baboseira que é impressionante. Quantos anos eu passei na vida acreditando nessa tolice? Até que li o Marx e aí entendi. E não tem essa história de que você vende a sua força de trabalho. Você é livre, né, para vender para quem você quiser a sua força de trabalho. Pô, vai para o raio que o parta, quer dizer, eu tenho que me escravizar, eu vou escolher se é A, B ou C, isso é liberdade? A minha liberdade é de escolher quem será meu patrão? Pô, é uma coisa idiota, mas isso tem um sucesso, faz um sucesso nada impressionante, né? E aí, o que acontece? Você é convertido em uma coisa, mercadoria, força de trabalho, e você é comprado e vendido, né? Então, você despoja de meios de produção, escraviza ele e compra e vende ele, mascarado em compra e venda da mercadoria, força de trabalho. E aí, chegamos ao âmago do segredo. Qual é o problema? O problema é o seguinte, o cara fala, não, eu estou pagando pelo teu trabalho. Mentira, ele não está pagando pelo teu trabalho. Ele está pagando pelo tempo que você precisa para se reproduzir. Ou seja, o capitalista paga ao trabalhador pelo custo que ele, trabalhador, tem para se reproduzir como trabalhador. Então, você trabalha 8 horas, né, numa empresa, com 2, 3 horas, o que você entregou para a empresa, você consegue comprar as coisas necessárias para a sua sobrevivência e as outras 5 horas são apropriadas pela empresa sem lhe pagar. Olha a sacanagem. O capitalista não paga pelo seu trabalho, ele paga pelo custo que você tem para se reproduzir como trabalhador. Portanto, o que acontece? Qual é o segredo do capital? É que ele te contrata por um período de tempo, não te paga por esse período de tempo, ele te paga pelo custo que você precisa incorrer para se reproduzir como trabalhador para ele, e a diferença ele se apropria. A diferença ele não te paga. Então, o que é isso? É trabalho não pago, é exploração, né? O segredo do capital é a exploração, é ele não te pagar pelo tempo de trabalho que você fica, mas sim pelo seu custo de reprodução. Ora, vamos ver aqui esse quadrinho para ilustrar melhor isso, porque as pessoas ficam, em geral, muito nervosas, assustadas quando veem isso, né? O que ele está falando? Você pega dinheiro, né? Aí você compra e consome força de trabalho, matérias-primas, equipamento, etc., produzindo mercadorias, portanto, você tem que converter o dinheiro em mercadoria, tem o mesmo valor no dinheiro está na mercadoria. Mas daí, quando você opera, né, você gera mercadorias, você vende elas por mais dinheiro, portanto, por mais valor, né? Qual que é o segredo? É que você trabalha por 8 horas e ganha por 3 horas, o correspondente a 3 horas. 5 horas é apropriado pelo patrão, né, pelo explorador, por quem explora a sua força de trabalho. Você faz um trabalho não pago. Ora, isso, retomando aqui, o que é mais valor? É trabalho não pago, é exploração. E nesse processo, né,
de produção, o processo de trabalho é um processo de produção de coisas úteis. E aí, o que você tem? Você tem uma disciplina do trabalho, quer dizer, para produzir coisas úteis, você tem que trabalhar de um certo jeito, você tem regras impostas para produzir aquele bem útil, né? Mas quando o processo de trabalho é um processo de trabalho capitalista, não é simplesmente produzir coisas úteis, mas é produzir mais valor, porque o objetivo do capitalismo é a produção de mais valor, né? O que você tem? Você tem a disciplina do trabalho, né? Porque isso está pós-produção, porque é bem útil, mas você tem mais a disciplina do patrão. Ou seja, você não produz como você quer. Aquele trabalho não é o trabalho que você se reconhece. Olha os excertos de manuscritos presentes aqui no capítulo 5 de novo, né? O que é? Você trabalha como o patrão quer que você trabalhe, com o objetivo de gerar mais valor para o patrão, submetido à disciplina do patrão. Portanto, o teu trabalho como assalariado é um trabalho externo, estranhado, alienado, né? A produção da vida é o drama da vida. Ou seja, ele está apresentando de outra forma, com mais minúcias e detalhes, aquilo que ele já tinha falado nos excertos e nos manuscritos. Enfim, eu acho que esses 7 vídeos, né, tentei mostrar, né, tentei nesses 7 vídeos, que é maravilhosa, entre aspas, criação de riqueza, né? Na realidade, esconde o quê? Escravidão, coisificação e exploração. Ela esconde o quê? Que o martírio da vida dos não proprietários dos meios de produção. Que é por trás desse mundo maravilhoso burguês, você tem escravidão, coisificação, exploração e martírio da vida dos não proprietários de meios de produção. Assim, qual é a conclusão de tudo isso? Comunismo não é um ideal, não é um sonho, não é o delírio, não é filosofia. Comunismo não é uma violência alegada, enfatizo alegada, natureza do homem, porque o homem não tem em si sua natureza, né? O comunismo é uma necessidade prática para a constituição do humano. Só com a abolição da produção da vida com o mediador externo, né, que cria a propriedade privada alienada, cuja existência sensível mais cômoda é o dinheiro, só com a abolição disso, do mercado, né, você vai fazer com que o ser humano seja igual ao ser genérico. Você não vai ter mais aquela separação entre ser empírico e o ser genérico. Tá certo? E mais, é factível. Não é, aquilo não é um sonho, não é um delírio, né? O que o capital mostra? Mostra que é possível ter uma sociedade sem troca, sem valor, sem preço, sem nada dessas coisas. Bom, deixa eu... Vamos ver aqui se deu certo. Bom, esse é o traçado, né, da estrada, o trajeto, né? Obviamente, só vai entender isso direitinho quem viu os 7 vídeos anteriores, senão isso aqui vai ser feito uma coisa para ET, né? Mas, né, não consigo impedir que as pessoas assistam, né? Mas isso aqui é dado, digo para os alunos, ó, viu? Assistiu os 7? Então, agora vê esse e volta. E vê de novo, você vai ver com outros olhos, né? É sempre aquele negócio. Primeiro você lê, depois você volta, né? Você vai perceber coisas que você não tinha percebido antes. Por isso que a compreensão exige o quê? Ser cu de ferro. Se não for cu de ferro, não vai compreender direito, né? Bom, até o próximo vídeo. Errei. Tem que fechar. Para variar, fazendo bobagem.